nós sempre somos motivados por alguma coisa, né? A gente vai para um retiro espiritual. Quem já foi para retiro espiritual aqui? Nós vamos para o retiro espiritual. Aí lá a gente recebe, geralmente é sexta, sábado e domingo, no mínimo um dia todo, né? O encontro de mulheres aqui é o dia todo, sábado, de manhã até a noite. E no final, aí vem o pessoal, depois do retiro, né? Ai, que maravilha, o retiro foi uma bênção, o encontro foi uma bênção, o Senhor me tocou, e eu fiquei quebrantada, e aquela coisa assim, né? Ai, agora vai ser diferente. Aí passa um dia, tá ali orando, lendo a palavra, passa uma semana, um dia ora, outro dia tem alguma coisa para fazer. Passa um mês, aquelas leituras que fazia já não fazem mais. E aí vai esfriando outra vez espiritualmente. Sai do retiro pilhado, como diz a história. Mas com o tempo isso vai esfriando. Aí tá no louvor igual. Ai, que lindo. E a gente diz, Senhor, o sacrifício sou eu. Vem, Senhor, e recebe a minha adoração. Eu me quebranto diante de ti. Aí chega na segunda-feira, a primeira oportunidade que tem é o quê? Não permito que isso aconteça comigo. Ou então Deus vai trabalhar e a gente acha ruim. Então a gente contradiz as nossas atitudes com o que nós falamos, né? O filme. Quem já assistiu o filme Quarto de Guerra? Uma bênção, gente. Quem fez um quarto de guerra depois do filme? Ninguém fez. Hã? Pensou em fazer. Pensou em fazer. Eu conheço uma pessoa que fez um quarto de guerra mesmo. Fez um lugarzinho, colocou os papelzinhos, ia lá orar com os versículos bíblicos. Eu conheço uma pessoa que fez mesmo esse quarto de guerra. Então, o quarto de guerra, quando a gente termina de assistir, a gente fala assim, nossa, eu vou começar a orar, eu vou fazer exatamente isso. E amanhã eu começo. E no outro dia eu vou fazer. Não, vou me programar, vou preparar tudo. E até hoje esse quarto de guerra não saiu. Mas depois do filme a gente fica assim, não, é isso mesmo, é verdade. Só que as nossas atitudes não condizem com o que a gente quer fazer. Vocês já pensaram por que isso acontece? Por que nós nos programamos e não realizamos aquilo que nós queríamos fazer? Porque existe a alma, existe o espírito e existe a carne. Quando a alma fala, a alma ela é inconstante em todos os seus caminhos. Ela quer uma coisa hoje, amanhã não quer mais. E quando somos guiados pela alma, o problema é que é tempo curto, não é duradouro. O que vem do espírito dura para sempre. E é isso que nós temos que nos policiar e entender quando temos realmente um encontro onde é tocado no espírito. Quando alguma coisa nos toca no espírito, isso pode acontecer apenas em versículo. Alguém, não tem gente que fica na rua evangelizando? Arrependei-vos, o João Batista dos tempos atuais. Jesus está voltando, fica na rua. Você foi ali no supermercado, foi fazer uma compra, passou numa rua onde alguém estava evangelizando e diz, Jesus está voltando, prepara-te. Bastou isso. Apenas isso tocou no espírito, passou pela carne, passou pela alma e tocou no espírito, e aquilo dali ativou em você no espiritual e você se converteu genuinamente com apenas uma palavra. Quando cai no espírito é diferente quando vem na alma, quando está na carne. Tudo que a gente tudo que é construído na carne ou é construído na alma não tem base sólida para ter um fundamento e você poder construir algo duradouro. É temporal. Vamos ler o que aconteceu com Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote,
pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontravam-se, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? És tu, Senhor? Perdão, quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levanta-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, porque ele volta-se a enxergar, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. A impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Amém? Saulo, ele era um homem eminente, tinha uma grande responsabilidade no meio religioso, vamos dizer assim, né? E de eminências também, pessoas de autoridades, ele era muito respeitado e conhecido. Só que Saulo, ele era muito zeloso pela palavra, as leis, muito conhecedor das leis e zeloso da lei. E amava Deus acima de tudo, tanto que se fosse preciso, ele mataria. E ele matava. Saulo, ele matava os cristãos, prendia os cristãos. Ele saía para perseguir apenas os cristãos. Porque ele fazia isso acreditando que ele estava agradando a Deus. Então a religião nos leva a cometer atitudes e tomar decisões achando que estamos agradando a Deus em nome da religião, e não é. E tudo isso eu estou aprendendo agora há pouco, porque tem muitas coisas que nós achamos que porque nós mudamos algumas coisas, nós já estamos bem diante de Deus, e não é. Cada vez mais que a gente sobe um degrau, o Senhor nos aperta. O que aperta? Ele revela quem somos nós. E a gente se assusta com aquilo dali. E Ele vai nos trazendo situações que vai mexer conosco mesmo. Porque qual é o nosso lema esse mês? O sacrifício sou eu. Então, se o sacrifício sou eu, Ele vai receber como um cheiro suave as minhas decisões. Então, vai acontecer coisas que acontecia antes, que eu reagia de um jeito.
agora a minha reação será outra, porque eu estou entregando ao Senhor todas as coisas. Porque nós dizemos com palavras também: Senhor, por amor a Ti, eu vou fazer tal coisa. Mas quando chega a situação, a gente reage conforme a nossa vontade, religiosamente correto, achando que estamos agradando a Deus, como fez Saulo. Mas não está agradando a Deus. Mas Deus conhece o nosso coração e sabe que existe um coração que o ama, que quer o agradar, só está fazendo de modo errado. E aí a esperança para uma transformação, assim como foi na vida de Saulo. E Saulo, quando ele saiu para perseguir os cristãos, ele pediu cartas autorizando ele prender os cristãos. Só que quando ele saiu para prender os cristãos, que ele teve um encontro com Jesus, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que persegue os cristãos? Foi? Ele saiu para perseguir os cristãos. Mas quando ele saiu para perseguir os cristãos e Jesus encontrou com ele, Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue os cristãos está perseguindo a Cristo. Porque são os cristãos que levam a palavra de Deus, são os cristãos que levam o evangelho, que são os ensinamentos de Jesus. Então, se tira todos os cristãos da face da terra, Jesus já não vai estar sendo proclamado, declarado, adorado, e as pessoas vão ficar sem conhecer quem é Cristo. Por isso que ele disse: por que me persegues? E ele viu um clarão, caiu no chão. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. Por isso que vem essa história de quando alguém faz alguma coisa que não dá certo, e diz assim: ih, esse caiu do cavalo. É por causa dessa passagem que crê alguns que ele foi de cavalo e quando ele viu o clarão, caiu do cavalo. Mas a palavra diz que ele caiu. E ele viu uma grande luz. E uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não viu quem era, viu esse clarão, viu a voz, e os que estavam com ele ouviu a voz, mas também não viu ninguém. E Saulo ficou cego. E ele ficou num lugar orando por 3 dias, sem comer nada. E o Espírito Santo de Deus falando com ele. Não precisou ninguém evangelizar Saulo. O próprio Senhor teve um encontro com ele. E existem pessoas que precisam ter esse encontro genuíno com Cristo. Nós precisamos desse encontro genuíno com Cristo, desejar esse encontro. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. E apesar de muitas coisas que fazemos que não agrada a Ele, Ele sabe que é tentando acertar, querendo fazer o bem. Pode ser até religiosamente. O Senhor não se agrada como não se agradou de Saulo, mas sabia a intenção dele, que ele amava a Saulo. Por isso há esperança para o perdido. E a gente não conhece o coração de ninguém, mas Deus conhece. Por isso na igreja existe tanto existe ex-assassino, sim. Deus liberta. Paulo é um. Hoje, tão conhecido, o Santo Paulo. Olha que título maravilhoso. Existe um título melhor do que ser chamado São Paulo. Cidades com seu nome, bairros com seu nome, catedrais com seu nome. Pessoas que até ajoelham diante de uma imagem chamada São Paulo, pedindo graças. Um assassino, sim. O maior exemplo de que ele era um assassino é quando Estevão, um jovem diácono da igreja primitiva, cheio do Espírito Santo, a palavra diz, estava pregando a palavra de Deus e os religiosos chegaram e começaram a apedrejar Estevão até a morte. E quem estava aí nesse grupo? O próprio Saulo. E a palavra diz que ele estava junto com todos esses.
E as roupas que Saulo usava, foram depositadas aos pés dele. Um mártir, o primeiro registro de um mártir no Novo Testamento, que foi Estevão. Saulo estava aí presente. E foi esse homem que teve um encontro com Cristo. Por isso, não subestime o poder de Deus. Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim: esse daí só Deus, mas achando que nem Deus. Deus salva, Deus cura e Deus liberta. Ele continua sendo o mesmo. Não importa quem seja, o que for. E aqui, quando ele estava nesse lugar, 3 dias, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar. Por quê? Porque Saulo já conhecia a palavra. Entendeu? Precisa de uma matéria-prima para o Senhor trabalhar. Como assim? Eu ligo a palavra. Amarás a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Ok? O 6º versículo. Então, quando acontecer uma situação, o Espírito Santo de Deus vai me convencer a obedecer a palavra, me trazendo à memória aquele versículo que eu conheço. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se tu ama a Deus sobre todas as coisas. Como que o Espírito Santo vai me reaguir? Como o Espírito Santo de Deus vai me alertar? Como ele vai me convencer de algo se eu não tenho nada aqui dentro para ele trazer à memória? Então eu tenho que ler a palavra, para que nos momentos ele use esse versículo para me ativar e eu saber o que é certo e o que é errado. Ele começar a me ministrar. Paulo, que é Saulo, nesse momento, chamado Saulo, ele era o doutor da lei. Então ele conhecia o Antigo Testamento, conhecia a Torá. O Antigo Testamento é tudo junto, o livro dos profetas, ele conhecia tudo. Então o Espírito Santo de Deus começou a falar, a mostrar em Gênesis onde estava Cristo, onde estava Cristo quando Moisés escreveu as leis, onde estava Cristo em todas as passagens que nós lemos, Cristo está incluído. Então o Espírito Santo de Deus, com as informações que Saulo tinha, que eram as leis, começou a trabalhar. Saulo, você conhece a lei, mas na lei, Cristo, ao qual tu persegues, está nela do começo ao fim. Os profetas já falavam dele, Saulo. E aí o Espírito Santo começou a reaguir e Saulo passou a acreditar. Porque só o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado, do juízo e da morte. A pessoa pode estar na igreja o tempo todo, mas está por religiosidade. Entrar e sair igual. Mas só o Espírito Santo de Deus que pode ir lá e tocar o Espírito. Amém. E na base da palavra, ergueu um edifício que está sobre o fundamento bíblico. E aí é onde diz aquela passagem: aquele que construiu sobre o fundamento, quer dizer, o fundamento é a palavra. Veja só, o fundamento é a palavra. Aquele que construiu sobre a palavra um edifício de palha, de madeira, de feno, vem o fogo e consome. Mas estava edificado aonde? No fundamento que é a palavra. Mas a edificação não tinha nada a ver com a palavra. Por que palha, madeira e feno? Porque são coisas perecíveis. Não são coisas que têm força, durabilidade. Não é uma coisa que é eterna. Mas no mesmo versículo diz: mas aquele que construiu sobre fundamento um edifício que é de ouro, prata e pedras preciosas, esse daí ninguém derruba. Porque vem o fogo e não vai consumir. E o que é o fogo? É a prova. São as provas. Se eu fiz uma construção sobre o fundamento que é a palavra de Deus, quantas coisas nós ouvimos usando a palavra de Deus, mas que é construído algo como madeira, como palha, como feno. E logo quando vem os ataques, quando vem a prova, a pessoa não aguenta.
Desiste. Não, mas eu conheço a palavra de Deus. Hoje eu acho, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, que eu ouvi, não, acho que foi hoje. Foi hoje. Que nós estávamos comentando sobre alguém, né, um pastor, e aí alguma coisa que esse pastor fez, e a pessoa disse assim: por isso que tem gente que não vai à igreja por causa de pastores como esse. Eu disse: não é verdade, porque a pessoa tem que ir para a igreja por causa de Cristo. Não tem pastor certo que me tire de Jesus. Não tem igreja certa que me tire de Jesus. Por quê? Porque eu e Jesus, eu tenho intimidade com Ele. Então eu ir para o mundo não justifica que um pastor, uma igreja me colocou no mundo. Foi eu que fui com meus pés. Foi eu que abandonei a Cristo. Foi eu que abandonei a cruz. Mas quando nós estamos firmados no fundamento certo, no fundamento correto do Senhor Jesus, aí é diferente. Como é que está o nosso coração? Onde está o nosso fundamento? Onde estamos firmados? O que estamos construindo? É palha? É madeira? É feno? É de ouro? É de prata? É de pedra? Eu posso andar um pouquinho só, né? Onde estamos, né, edificando e que tipo de edifício estamos construindo? Porque tem um primeiro versículo que Jesus fala sobre construir a casa na rocha. Ele está falando sobre os fundamentos. Aí ele diz que vem o vento. O vento vem nas duas. Que o cristão pensa assim: eu não estou com Cristo, por que as coisas acontecem comigo? O vento vem para as duas casas. As duas casas estão com fundamentos diferentes. Um na rocha, o vento vem e não derruba. E o que está na areia, o vento vem e derruba. Nas duas, o vento veio. Aí nessa outra passagem, está falando que o fundamento, que é a palavra, o fundamento e a construção, que é diferente. Aí já não está falando do fundamento, está falando da construção. O mesmo fundamento, mas a construção é diferente. As construções: palha, madeira, feno, ouro, prata e pedras preciosas. Por isso, não se apeguem a algum versículo para justificar suas atitudes, porque a palavra de Deus, ela é entrelaçada, ela anda junto. Então a gente não pode pegar um versículo isolado para tomar decisões que a gente sabe que são erradas. Porque Satanás tentou Jesus com versículos. Então muita atenção quando vier um versículo para levar você a tomar atitudes que você sabe que não é certa, e usa versículos para justificar. Não é de Deus. Porque a palavra do Senhor, elas são palavras que a gente pode usar para muitas coisas. Muitas religiões usam a palavra, mas os filhos de Deus vivem a palavra. Amém. A diferença é essa. Muitas religiões podem usar a palavra de Deus, mas os filhos de Deus vão sempre viver a palavra de Deus. Essa é a diferença, de vivenciar aquilo que a gente crê. E Saulo, ele fez isso. Quando ele teve um encontro com Cristo e ele entendeu, ele se converteu de verdade. É diferente quando as pessoas não conhecem a palavra. Nós fazemos discipulado. Por que nós fazemos um discipulado? Para que a pessoa entenda o que é orar, o que é jejuar, o que é os dons espirituais, o que é a Santa Ceia. Jesus vai voltar, onde é que está escrito, qual é a base que nós temos para isso. Então muitas coisas, perdão, sobre o perdão, porque Jesus veio para nos salvar, mas quem não perdoa não será salvo. Olha o perigo. E tem gente que não sabe disso. Então temos que ter esse entendimento que precisamos ter conhecimento da palavra para podermos agradar a Deus.
E como Saulo já conhecia a palavra, Deus usou todo o conhecimento que ele tinha para convencê-lo à verdade, e ele foi liberto, porque conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Livres, não aprisionados, livres. E o interessante é que Deus, quando fala, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui não diz qual é o versículo, porque eu coloquei aqui no celular para eu trazer para vocês. E aqui tem um versículo que diz assim: o Senhor falando, para Ananias: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Porque Saulo, ele estava disposto a tudo pelo Senhor. Ele estava disposto a viver ou morrer por amor a Deus. E Deus disse: é instrumento aí que eu preciso. Porque é muito conveniente a gente falar daquele que a gente não vive. Mas quando você está disposto a viver e a morrer por ele, é porque ele passou a ser sua vida. Passou a ser sua vida. Confiar no Senhor. Vou contar outra historinha. Tem um alpinista que ele era ateu. E ele subiu uma montanha muito alta e o tempo não estava agradável. E o que aconteceu? Na subida, já no topo, já chegando no topo, com dificuldade de enxergar que estava um mau tempo, ele caiu. E porque quando eles vão subindo, eles vão colocando pinos para segurar lá, não é verdade? E aí o espino ficou preso e ele ficou pendurado pela corda. E passou horas e horas e horas, até que ele começou a pensar na sua vida, o seu passado todo em sua mente. E ele disse: chegou a hora de eu morrer, eu vou morrer aqui. Eu vivi toda a minha vida, foi tão bom, e agora o meu fim ser desse jeito. Eu nunca acreditei em Deus. Aí ele lembrou de Deus nessa hora. E ele disse assim: Deus, eu nunca acreditei em Ti. Mas se Tu existe, me tira dessa. E Deus respondeu. O Senhor disse para ele: corta a corda. E ele olhou para baixo, não via nada. Pelo mau tempo, ele não via nada. E ele disse: como eu vou cortar essa corda? Eu vou morrer. E aí lhe deu um desespero maior, e ele segurou mais firme na corda e ficou lá. Depois de alguns dias, o helicóptero achou ele, os salva-vidas, e anunciou a morte de um alpinista que estava preso numa corda com apenas 1 metro do chão. Corta a corda. Você não vai morrer, não. O Senhor sabe o que está falando. Amém. Só que a diferença é que nós não acreditamos porque não vemos. Dizemos: eu creio, Senhor, eu acredito. Mas na hora que Ele fala para a gente tomar uma decisão, a gente segura mais firme ainda nos problemas, nas situações, e diz: não, senão eu não vou sobreviver. O Senhor está falando: corta a corda. Quando nós não cremos, vem a insegurança. Mas quando acreditamos, se Deus falou, está falado, eu vou morrer mesmo. Corta a corda. E você vai sobreviver. Porque com Deus nunca se perde, com Deus sempre se ganha. Mas como está o nosso coração? Estamos firmados em quê? Baseado em quê? Nós não estamos soltos. Eu ia dizer um terminho que a gente diz bem popular, mas não vale a pena dizer, né? Vamos dizer: nós não somos uma madeira boiando na água. Fica mais bonito assim, né? Nós não somos uma madeira boiando na água, gente. Nós somos filhos de Deus. Amém.
Ele nos ama. E tem propósito na nossa vida, porque Ele quer glorificar o nome dEle. Todas as vezes que Deus dava vitória ao povo de Israel, Ele dizia: por amor ao meu nome, eu sou fiel aos meus filhos. Por quê? No final de tudo, a glória é para Ele. A honra é para Ele. Se queremos dar. Por quê? Vamos voltar à história do alpinista. Imagina se ele cortasse a corda. Quão lindo seria o seu testemunho. Eu não acreditava em Deus, mas eu estive numa situação difícil. Falei com ele falou para eu cortar a corda. Eu decidi acreditar pela primeira vez e cortei a corda. E eu estava apenas 1 metro do chão e sobrevivi. Estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quantos testemunhos nós temos para contar? De que Deus nos livrou, salvou, fez coisas extraordinárias na nossa vida. Por quê? Porque demos a oportunidade dele agir na nossa vida. E são em momentos difíceis que nós somos desafiados a crer, a acreditar, a agir, a tomar atitudes de fé. E aqui nessa história tem Ananias, gente. Imagina um assassino chamado Saulo, temido por todos. Ele saiu determinado a prender os cristãos, já com ordem, dizendo: pode prender os cristãos. E o que foi que aconteceu? Foi pego por Cristo e o Senhor foi lá falar com Ananias. Imagina você sendo perseguido por vamos chamar o quê? Terrorista, nos tempos atuais, um terrorista homem-bomba destinado a qualquer coisa contra os cristãos. E o Senhor dizer assim para você: vai lá naquele lugar onde está o tal terrorista e fala para ele do meu amor. O quê? Né? Porque quando eu estava lendo aqui, né, que Deus falou para Ananias: Ananias, vai em tal lugar, chegando lá, você fala com ele sobre o meu amor. Ananias disse: o quê? Aí eu ri. Porque imagina Deus falando e a pessoa aconselhando a Deus. Disse: Deus, não. Esse homem, ele está sedento pela vida dos cristãos. Ele tem carta, olha, explicando, lembrando a Deus que ele tem uma carta para perseguir os cristãos e prender. Deus, não, Deus. O Senhor é assim que a gente diz, né? O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu não sou capaz de ir lá e falar: não, levanta outro. Outra pessoa: eu não, tu sabes, Senhor, do meu coração. A gente aconselha a Deus como se a gente estivesse aconselhando um amigo. Sabe, uma pessoa: não, Deus. Aí o Senhor disse: Ananias, eu já falei com ele. Vai lá, tá rindo, né? Quem não, né? Quem não já quis aconselhar a Deus? E ele disse: vai lá, que eu já falei com ele. Eu já falei com uma pessoa que é meu filho, chamado Ananias, que vai encontrar com ele. Ele já está te esperando. E Ananias obedeceu, coisa que poucos fazem. É difícil, mas precisamos andar por fé. Precisamos tomar decisões nas nossas vidas de mais coragem, de parar de ficar nesse conformismo e de querer explicar a Deus, justificar a Deus. Gente, vamos ser envergonhados diante do Senhor, porque aqui nós temos desculpas, né? Para quem não sabe, ao nosso lado direito tem água ali, já para não entrar na minha esquerda e abrir a porta. Então, gente, fica a dica: banheiro fica ali atrás. Amém? Então, gente, o que a gente precisa é levantar com coragem e determinação. Nós estamos acostumados a vir para a igreja, sentar, ouvir a ministração, adorar o Senhor e ir para casa. Isso é religiosidade, sabia? Sabe de onde vem isso? Da igreja romana.
é doutrina romana. Porque a nossa doutrina cristã vem de Israel. A nossa doutrina cristã vem de um homem, um judeu chamado Jesus Cristo de Nazaré. Onde os discípulos, que também eram judeus, se juntavam para ler a palavra e fazer a diferença, arriscando a própria vida, trazendo pessoas para o reino de Deus, porque sabia que é salvação, que não é mais uma religião. Nas igrejas ensinam sobre religiões. Aí vem o cristianismo, o budismo, o islamismo, Hare Cristismos. Aí você estuda religião. Eu não tenho religião. Eu sou filha. Nós não vivemos uma religião. É isso que nós nos conformamos. Eu não aceito, eu não sou uma religiosa. Eu sou filha. Eu tenho uma identidade de filha. Corre na minha veia o sangue de Jesus Cristo, que me salva, que me cura, que liberta. Eu tenho um antídoto que me garanta a salvação. Eu tenho a marca da promessa, que é a marca de Cristo. E isso religião nenhuma dá. Religião nenhuma dá. É a vida com Ele. Olha, eles pregavam. Paulo pregou tantas horas que tinha um jovem na janela, porque era gente sentado no chão, sentado nas cadeiras, sentado no teto, sentado até nas janelas. E o que aconteceu? Foram tanto tempo de ministração que o jovem caiu da janela, ele dormiu. Ficou cansado e dormiu. Tem gente dormindo aqui? Tem gente dormindo aqui? É normal nos cultos. Tem gente até que se levanta, fica lá atrás, em pé, eu já sei, tá com sono. É normal. Aí o jovem foi para a janela, cansou, dormiu, caiu, morreu. Aí eles foram lá, oraram e o jovem ressuscitou. 5 horas, mais de 5 horas. Quem aguenta vai dizer logo assim: nossa, pastora, um culto tem que ser mais ou menos 40 minutos, 1 hora no máximo, porque o cérebro da pessoa é poder de Deus, é o sobrenatural. Nós estamos aqui falando de um Deus do sobrenatural. E essa coisa de ter hora é romana também. É romana, porque o nosso culto que tem a linhagem cristã é de Cristo, é dos discípulos. O que é que a Bíblia fala para nós vivermos a base dos discípulos de Cristo e não nos desviarmos dela? Mas isso daqui é romano. O horário para começar a liturgia chama-se liturgia. Essa liturgia romana que nós adotamos. Mas o cristianismo é diferente. O cristianismo vivo é de coração, é amor, é expressão, é liberdade em Deus. Mas os homens ditaram como nós devemos cultuar a Deus. Mas eu sou filha. Eu sou filha. E com meu pai, eu tenho liberdade com ele. Claro, na igreja onde eu vou, eu respeito a autoridade daquela igreja. Mas a minha vida é totalmente com a liberdade com o meu pai. Com o meu pai. Sou pastora. Eu vou para algumas igrejas que os pastores não aceitam pastora como pastora. Mulheres, bem, dizendo melhor, né? Pastores não aceitam mulheres como pastora. Eu não me incomodo com isso. Porque é título. Título salva? O título vai me salvar? Vou chegar lá no céu. Não, para dar carteira não. A fila VIP. Fila da pastora. Vai ter fila da pastora, vai ter fila dos, né? Dos diáconos, dos obreiros, vai ter a fila dos profetas, dos levitas, só tudo filinha assim, filinha VIP. Aí eu tô lá, ó, pastora, carteirada assim, ó, não é, gente, isso não existe. É
filha, é filho. Somos todos iguais. Quem morreu na cruz para nos salvar foi Jesus Cristo. Então se diz assim, eu não aceito como pastora, não tem problema. Agora vai dizer que eu não sou filha, aí eu viro uma fera. Esse título ninguém pode me roubar, porque eu sou filha da promessa. Eu sou filha do Deus vivo, comprada e resgatada pelo sangue de Cristo. Então são barreiras teológicas que se levantam, são questionamentos que pessoas têm com a palavra. Enquanto eles estão debatendo teologicamente correto, eu estou fazendo a minha parte. Estou resgatando a alma do inferno, ensinando a palavra de Deus, levando almas para Cristo, e deixa ele lá debatendo lá os termos teológicos de quem pode, quem não pode, né? Quem tem direito, se usa paletó, se não usa paletó. E eles vão lá conversando e eu vou fazendo a obra do Senhor. E quando chegar lá diante dele, eu vou prestar conta das minhas atitudes. Eles vão prestar conta das atitudes dele. É pessoal. Então o chamado é pessoal. A nossa vida é pessoal diante de Deus. Não adianta a gente querer fugir. Amém? Amém. Porque cada um conhece no coração o chamado que tem. E Saulo, interessante, que você vê falando de Saulo. Na conversão dele você vai ler a palavra. Nós lemos versículo 9. Saulo pediu carta. Aí a gente vai lendo. Saulo se encontrou com Deus. Jesus falou com ele. Saulo, 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 Saulo. Quando chega no capítulo 13, no versículo 13, é a primeira vez que você encontra na palavra, a palavra Paulo. E Paulo, e daí pra frente, não fala mais de Saulo, é só Paulo, 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 Paulo. E sabe quando é que ele, na palavra, descreve o nome Paulo? Ele teve esse encontro com Deus. 3 dias estava ali, em jejum, sendo ministrado pelo Espírito Santo. Chega Ananias, ora sobre ele é batizado pelo Espírito Santo. E começa a andar com os discípulos, ele começa a aprender mais, a ouvir as experiências que os discípulos tiveram, até que eles oram por eles, por Saulo e por Barnabé. Eles oram por eles e enviam para a missão. Primeira viagem missionária de Saulo é quando a gente ouve e lê na palavra Quando nós começamos a atuar no chamado no qual fomos chamados, nós somos transformados, mudados, e até o nosso nome também é outro. Não somos mais iguais. Quando nós nos alinhamos com o coração do Pai, quando nós nos alinhamos com o coração de Deus, queremos aprender dele, começamos a funcionar, tudo muda. É como uma chave que abre uma porta e nós entramos numa outra dimensão espiritual. Quando Jesus foi se batizar nas águas por João Batista, ele entra nas águas, é batizado por João Batista, e quando ele se levanta, ele ouve uma voz do alto que diz: esse é meu filho amado que me comprazo. O prazer de Deus para fazer a obra dele, porque Deus se realiza em nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus se realiza em nós. E quando nós omitimos a atuar, ele está deixando de ser realizado na terra. Nós somos membros do corpo de Cristo. E quando o corpo todo funciona de igual, bem, ele vai cooperar para quê? Para o reino de Deus. E Saulo, quando entendeu isso, mesmo na prisão, ele escrevia cartas maravilhosas para a igreja de Cristo, porque ele sabia da identidade dele, quem ele era, e o papel fundamental que ele estava na terra. Por que ele estava na terra? Por que ele estava aqui? E Ananias não foi diferente.
Eu compartilhei com vocês, né? Com vocês não, acho que foi com Clemilda, alguma coisa aí essa semana. Foi com Clemilda, não foi no áudio que eu estava falando com ela, sobre Ananias. Porque eu já estava meditando nessa passagem. Porque Ananias, a gente não escuta tanto falar de Ananias. Existe algum santo chamado Ananias? Santo Ananias? Algum templo, alguma igreja, alguma catedral chamado Santo Ananias? Também nunca ouvi falar, pode até ter, mas eu nunca ouvi falar. Tem algum evangelho escrito por Ananias? Não, mas ele foi uma ferramenta fundamental para que o ministério de Paulo fluísse. E isso bastou para o reino de Deus. Apenas uma atitude nossa faz uma grande diferença para o reino. Obedecer é melhor do que sacrificar. E a obediência de Ananias fez toda a diferença. Às vezes nós queremos a evidência, queremos estar no lugar de Paulo, mas a gente não sabe o preço que Paulo passou. Porque o próprio Deus disse: eu vou dizer para ele em que é que ele vai sofrer por mim. Porque ele estava disposto a sofrer. Ele disse: Deus, eu quero sofrer por amor a ti. Se for preciso, eu mato e eu morro. Por que ele foi dizer isso? O Senhor disse: eu preciso desse homem no meu reino para fazer a diferença. Porque quando ele se converteu, realmente ele seguiu o mesmo propósito do amor por Deus, só que alinhado ao caminho certo, Jesus Cristo de Nazaré. E ele continuou disposto a matar ou a morrer, mas matar os falsos profetas. Não a pessoa, mas os ensinamentos errados. Porque Paulo não matava nem uma mosca depois disso. Em vez dele querer prender, ele era preso. Em vez dele bater, ele apanhava. Tudo diferente. Muda tudo. Identidade nova. Mudança de hábitos. Em vez de Paulo bater, ele apanhava. Em vez de Paulo prender, ele era preso. Em vez de ele fazer com que pessoas não comessem, ele passou fome. Tudo pelo amor a Cristo. Identidade transformada. Atitudes totalmente diferentes. É isso que precisamos chegar aí, alcançar a esse nível de entendimento de quem somos no reino. Sou filho de Deus, mas continuo com as mesmas atitudes. Mas Deus conhece teu coração e sabe o que você quer. E vai chegar, porque Deus conhece o coração. Apesar de o Senhor conhece o teu coração, e vai ter um tempo em que seu espírito será tocado. Quem sabe hoje? Amém. Quem sabe agora? Amém. E em vez de ser pela carne, em vez de ser pela alma, você vai começar a atuar pelo espírito. E não importa o que você vai passar, o importante é o Deus que você vai agradar. Amém? Vamos ficar de pé? Uma coisa que nós devemos, não é que temos, porque é tudo voluntário. Com Deus tudo é voluntário. Uma coisa que nós devemos fazer na nossa vida é colocar Cristo no centro